E aí, pessoal do Ranking, eu sou Tayana Dantas e hoje eu quero falar de um assunto muito polêmico com vocês, que são os milhares de projetos de leis para redução compulsória das mensalidades do ensino privado que estão brotando em todo o Brasil. Antes da gente começar, é importante dizer que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estou fazendo um MBA aqui, e aqui também a gente teve que migrar o nosso ensino presencial para o ensino EAD, tanto nas instituições públicas quanto privadas. Agora, o que me chama a atenção é a diferença de abordagem do Brasil e dos Estados Unidos para para esse universo de questões que isso gera. É óbvio que aqui nos Estados Unidos também uma grande parte dos alunos ficou insatisfeito com o ensino EAD porque contratou o presencial, porque não gostou da forma como foi feito, enfim, por uma série de questões e pediu desconto para as escolas. Alguns conseguiram, outros tantos não conseguiram. E aí, quando eles não conseguiram, eles ou trancaram seus cursos, transferiram de escolas ou de universidades, ou quando eram do ensino básico foram para instituições públicas, gratuitas, entre aspas, né, porque pagas pelos próprios impostos. Então, isso aconteceu dessa forma. Alguns também entraram na justiça contra as instituições de ensino que não deram o desconto que eles pediram. Agora, aí no Brasil é muito curioso como as coisas estão acontecendo, porque em vez disso ter, desse movimento do mercado se autorregular, né, que é o natural, que é o correto, que é o mais benéfico para a economia, para os consumidores, para o Brasil de um modo geral, há uma intervenção, a nossa tão famosa intervenção varguista, paternalista, querendo dar uma de babá e colocar uma medida de controle de preços, uma medida falida que a gente sabe que não funciona, nunca funcionou em tempo nenhum da história, e todos os estudos econômicos e o acompanhamento histórico estão aí para provar isso. Medida de controle de preços, estipulando taxas de cortes compulsórios no ensino privado. E aí, gente, a gente tem um perigo muito grande, porque o coronavírus, além desse doloroso impacto negativo que ele está trazendo para a saúde pública do Brasil e de todo o planeta, ele vai inevitavelmente também deixar para todo o planeta uma herança de um problema econômico grave. Só que no Brasil, parece que os nossos líderes públicos estão querendo afundar ainda mais esse problema. Ou talvez haja um desconhecimento, não sei, da catástrofe que essas leis causam. Mas é importante que a gente entenda que a catástrofe das leis de controle de preço é inevitável, é muito grande, muito grave. E se o Brasil começa a desenhar esse modelo de intervenção estatal dentro do mercado privado, o que vai acontecer? No pós-crise, onde vai ser fundamental que novas empresas abram, que outras empresas se reergam no Brasil, a gente vai ter um fechamento de muitas empresas, o que já vai acontecer pelo próprio corona, mas muitas empresas não vão querer abrir no Brasil. Por quê? Porque o nosso ambiente regulatório, nosso ambiente político, regulatório, ele vai estar ainda pior do que o que ele já é hoje. E aí, assim, no momento que era pra gente incentivar que as pessoas quisessem empreender, quisessem construir novas empresas nesse pós-crise, a gente vai estar desincentivando o empreendedorismo. E aí, por que as políticas econômicas de controle de preço não funcionam? Bom, eu sugiro que quem ainda não leu, leia as 6 lições de Mises, ou que leia Economia e Conhecimento, do Hayek, que eles começam a desvendar isso de maneira muito didática. Bom, eu vou fazer só um breve exemplo para que vocês entendam, vou tentar ser bem rápida para a gente não passar muito tempo nesse vídeo. Vamos supor que o governo decida cortar em 30% o preço de todas as águas potáveis vendidas em garrafinhas do Brasil. O que vai acontecer? Não é só o preço da água que vai ter que mudar, certo? O que vai ter que mudar? O preço dessa embalagem também vai ter que ser cortado, porque senão a água não vai conseguir continuar a produzir. O preço desse papelzinho aqui, ó, vai ter que ser diminuído também. O preço da tinta e das impressoras, de quem imprime, né, dos cartuchos de impressão das próprias impressoras também vai ter que ser cortado. O designer vai ter que ter o seu salário cortado, o designer que fez esse rótulo. E aí também os empregados da empresa de água vão ter seus salários reduzidos, os supermercados vão ter que reduzir também seus custos e vão ter que demitir pessoas. E aí você vai criando um efeito em cascata tão louco que quando você vai ver, o Estado vai ter que dar conta de regulamentar todos os preços da economia. Eu sei que parece um exagero, mas é real, isso aconteceu sempre na história. E aí você não tem incentivo nenhum de produzir, o que você vai começar a ter? Escassez de produto. Os produtores vão começar a querer, não vão mais querer produzir em quantidade essa água, porque não está mais fazendo sentido para eles. As escolas
vão fechar. Muitas delas. Muitas delas já fecharam, mas muitas delas vão fechar. E aí você vai ter uma série de professores, de funcionários desempregados. E aí você vai começando a criar isso para vários setores. E no final, pessoal, o que acontece é uma catástrofe econômica tão grande, que o tempo de recuperação disso vai ser, assim, gigantesco. É importante que o Brasil agora se dedique à crise do coronavírus, à crise da saúde, e também se dedique a criar um ambiente promissor, um ambiente próspero, né? Um ambiente que dê estabilidade para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego, para quem quer inovar, para quem quer propor novos serviços aí no Brasil, que tenha tranquilidade para fazer isso. Porque senão, pessoal, de verdade, o que a gente vai ter é um afundamento quase que irrecuperável da nossa economia. E aí, você vê, uma coisa que parece pequena, né? O corte de 30%, 40%, 50%, 70% das escolas de ensino privado vai gerar um dominó tão grande na nossa economia que quando a gente abrir o olho, a gente já não vai mais conseguir recuperar nosso país.